E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico. Hoje a gente vai continuar com nossa playlist do livro em busca... Confundiu tudo agora. Playlist do livro O Discurso Filosófico da Modernidade do Habermas. Quer dizer, você tem que dar uma olhada no meu novo livro, A Vingança de Vladimir. E já ia falando o livro errado, ia falando Em Busca da Verdade 3, o livro anterior. Todos estão disponíveis no Clube de Autores. Dê uma olhada lá. Mas hoje a gente vai começar aqui, esse é o episódio 49 dessa playlist. Vamos aqui começar a falar do Foucault, capítulo 9. Olha, episódio 49, capítulo 9. Desmascaramento das ciências humanas pela crítica da razão. Foucault. Bom, aqui no canal tem muita coisa sobre Michel Foucault, então dê uma olhada. Acho que tem uma playlist só sobre Michel Foucault. Tem playlist sobre Michel Foucault, dê uma olhada lá. Se você quiser aprender mais sobre ele. Eu usei muito ele na minha tese também. Minha tese também tem uma playlist só sobre ela, dê uma olhada lá. Mas antes de começar mesmo aqui esse novo episódio, com esse novo capítulo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar e compartilhar. Se torne membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos e dê um valeu aí, esse coraçãozinho aí com cifrão, dê um valeu. Você pode também ser um apoiador do canal e apoiar o canal através do Apoia-se, que é o primeiro link da descrição. E como eu já falei, dá uma olhada no meu novo livro, A Vingança de Vladimir, disponível no Clube de Autores, que é o segundo link da descrição. Então vamos lá, o que é que o Habermas vai falar sobre Foucault? Eu já adiantei aqui para vocês em outros episódios que ele tem, são 3 capítulos só sobre o Foucault. Então, de certo modo, já que ele está falando do discurso filosófico da modernidade, o Habermas acaba dando um destaque grande ao Michel Foucault, até mais do que outras figuras como o Sartre, Jean-Paul Sartre. Ele deu destaque ao Heidegger nos capítulos anteriores. O Sartre é só mencionado algumas vezes, mas vamos lá, são escolhas que ele faz. Bom, deixa eu ver aqui. Foucault admirava em Bataille foi o autor do capítulo anterior, no capítulo 8, a gente teve 3 ou 4 episódios sobre Bataille. Admirava em Bataille aquele que justapusera textos fictícios e analíticos, romances e reflexões, e que enriquecera a linguagem com gestos de dispêndio, de excesso e de transgressão dos limites, para romper com a linguagem da subjetividade triunfante. Quer dizer, Foucault, como um bom crítico da razão, segundo Habermas, admirava Bataille nesses aspectos da junção entre a ficção e a análise, o romance e a reflexão. Enriquecedor da linguagem por gestos de dispêndio, excesso e transgressão dos limites. Bom, Foucault, ele era também um historiador e um psicólogo, então faz sentido ele estar presente nesse raciocínio todo. Pois bem, aqui que mais destaques nós temos aqui nesse primeiro capítulo? Conduzir-me à ideia de desaparecimento do sujeito. Certo? Então Foucault é muito conhecido por muitas das teorias e escritos dele que falam sobre esse desaparecimento do sujeito. Mas não necessariamente ele acreditava nisso, mas ele via nisso como conceitualmente um elemento fundamental da modernidade. É como se, eu já falei isso em alguns outros vídeos, ao trazer o sujeito para o centro, a subjetividade para o centro, desde de Descartes e de Hegel, o sujeito tivesse desaparecido. Ele se tornou o centro da conversa, mas ele desapareceu da vida, digamos assim. Compreende-se esse discurso negativo sobre o sujeito, introduzido por Lévi-Strauss como uma crítica da modernidade. Aqui está falando do Lévi-Strauss. Mas é isso. O Foucault
foi influenciado pelo estruturalismo de Lévi-Strauss, apesar de dizer que não, né? Mas foi. Essas três linhas de tradição, Lévi-Strauss, Bataille e Bachelard, tornou Foucault conhecido para além do estreito círculo de colegas da disciplina. Na História da Loucura, há um estudo sobre a pré- e a proto-história da psiquiatria. Então, nessa História da Loucura, que é a primeira... Eu não sei se foi a primeira obra publicada dele, mas foi a tese de doutorado dele, né? Que é um livro que eu já trabalhei aqui na playlist sobre Foucault e de filosofia. Ele trata justamente desse processo histórico em que o enquadramento do que é normal, né, do que é saúde mental, acaba classificando uma série de pessoas como não sendo sujeitos, né, ou sendo incapazes de exercer a sua razão, a sua racionalidade. Um historiador da ciência é um interesse filosófico pela loucura como um fenômeno complementar da razão. Isso é bem a obra do Foucault mesmo. Ele argumenta, né, bem na linha, inclusive, de influência do Nietzsche, que a não razão é uma forma de razão também. Tanto que, inclusive, o Habermas vai falar que as críticas da razão são problemáticas porque usa o mesmo discurso racional. Nas mãos de Foucault, a história da ciência se amplia, convertendo-se em história da racionalidade. Certo. Aí, deixa eu ver aqui. Tem uma nota de rodapé gigante aqui, mas não chamei a atenção de nada. Ele continua falando da história da loucura, né? E aí o tópico conclui com: não seria possível análise do discurso que não pressupusesse no que foi dito um resto e um excesso, senão simplesmente o fato da aparição histórica. Então, no caso do conceito da loucura, né? Eu me lembro que na obra Foucault fala que antes de um certo momento, de uma certa época na Europa, né, na Europa continental, as pessoas ditas loucas, elas não eram excluídas, digamos assim. Elas estavam lá no cenário da sociedade. E aí, a partir de um certo momento, passa-se a colocar essas pessoas em lugares afastados. Daí surge, né, os asilos, né, os manicômios, tal, os lugares... Eu me lembro que primeiro eram os lugares que afastava e isolava os leprosos, passa a ser lugar também que isola os loucos. E aí esse isolamento, né, da não razão, digamos assim, seria fruto da modernidade. Essa necessidade de ter uma expressão homogênea do que seria razão, do que seria racional. E aí exclui uma série de pessoas, de indivíduos, né, de sujeitos, como sendo não razão, como sendo não sujeitos. O conteúdo sistemático do discurso é uma espécie de anticiência às ciências humanas classificadas na história da razão. Aí fala da loucura, a psicologia clínica e a medicina clínica. Ele vai falar justamente, né, o Foucault, dessa ascensão de um modo de interpretar as doenças, né, as doenças mentais, como sendo algo passível de ser transformado em conceito por uma especialidade, digamos assim, e é essa especialidade que vai exercer o poder de decidir quem é racional, quem não é racional, quem é sujeito, quem não é sujeito, quem é louco e quem é são. E aí vai deixar essas pessoas isoladas, tal, até isso evoluir, né, lá pelo século XIX, final do século XVIII, século XIX, século XX já, aqui no Brasil até hoje tem esse problema, que essas pessoas, em vez de ser simplesmente isoladas da sociedade, elas são... tenta-se compreender como sendo pessoas com aspectos diferentes e não necessariamente que são errados, né, ou não racionais. São tipos de pessoa com comportamentos diferentes. Não precisa ser perigoso para a sociedade, mas não precisa ser tão enquadrado como se esperava, né? Bom, esse foi o tópico 1. Quer dizer, foi centrado na história da loucura, acho que continua na história da loucura. É por isso que o nome do capítulo é Crítica da Razão, né?
Desmascaramento das ciências humanas pela crítica da razão. Tá, esse foi o episódio 49, aqui no capítulo 9 do Habermas, Discurso Filosófico da Modernidade, já começando a falar do Michel Foucault. Certo? Espero que vocês tenham gostado, foi só uma introdução do capítulo, só o tópico 1. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar e compartilhar. Seja membro do canal, dê um valeu aí, seja um apoiador do canal e dê uma olhada no meu novo livro, A Vingança de Vladimir. Eu vou deixar aqui para você ficar com vontade de ler, ó. Lembrando que esse livro está escrito em formato de roteiro. É como se fosse um filme aqui. Você vai ler já cena por cena, como se fosse um filme. Ou se você é um diretor de cinema, dê uma olhada, que você pode pegar e achar interessante para fazer seu filme. Até o próximo vídeo, valeu!